Queridos, abramos nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Nós faremos a leitura do versículo de número 18 ao versículo de número 29. Diz assim a Escritura: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes. Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa das tuas palavras e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceu o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, que fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a estas palavras que me disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirme-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta manhã concedida a cada um de nós, dia do Senhor, e atendendo a tua convocação, nos reunimos para adorar o Senhor e aprendermos da tua palavra. Te rogamos, meu Deus, graça e misericórdia nesse instante, que o Senhor aclare a nossa mente para entender o teu querer e também nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática no nosso dia a dia. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Irmãos, você já recebeu um presente que é muito maior do que você esperava? Já recebeu alguma vez aquele tipo de presente que você ficou pensando assim: eu não mereço um negócio desse tamanho? Aquele presente surpreendente que você fica todo sem jeito. Já recebeu alguma coisa assim? Às vezes a gente ganha alguns presentes que a gente fez: meu Deus do céu, não sei nem como é que diz obrigado. A gente fica dizendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e não consegue terminar esse negócio, porque de repente é uma coisa tão grande que você não esperava ser daquele jeito. Quando nós recebemos um presente assim, da parte de Deus, nós deveríamos também, da mesma forma, ficar assim, meio desorientado, e tentar, de alguma maneira, dizer ao Senhor um muito obrigado, e orar ao Senhor. E nós recebemos presentes assim. E o Senhor tem nos dado muito mais do que simplesmente presentes do cotidiano. Ele nos deu um presente que é incomparável em valor e preço. Ele nos deu o próprio Filho morrendo na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados e nos garantir a vida eterna. Diante de um presente como esse, nós temos que aprender a orar, agradecendo por esse presente. Essa é a situação de Davi aqui. Davi, ele iniciou o capítulo sentado em casa. É isso que o texto diz.
ele estava habitando o rei em sua própria casa, estava lá sentado, pensando. O Senhor tinha abençoado Davi, dando descanso de todos os seus inimigos. E Davi pensou, tem uma casa boa hoje, e o Senhor está morando debaixo de uma barraca. Que tal eu fazer uma casa também para ele? Vou dar um presente para Deus, vou dar uma casa para ele. Falou com Natan, diz, olha, boa ideia, vai em frente. Mas de repente, naquela mesma noite, versículo 4, o Senhor falou com Davi e disse exatamente o contrário. Não, Davi, eu não preciso de uma casa, nunca tive necessidade de uma casa, nunca solicitei de vocês uma casa, eu não estou bem, eu não preciso desse conforto que você acha que eu preciso. Mas no final das contas, a grande promessa que o Senhor dá aqui, não é que Davi iria construir uma casa para o Senhor, é que o Senhor iria construir uma casa para Davi. E o que o Senhor faz aqui é prometer a Davi algo magnífico, que é prometer que da semente de Davi, da geração de Davi, haveria reis e que o reinado nunca sairia da família de Davi e que viria um descendente de Davi que reinaria para sempre. Isso apontava para Salomão, que viria em seguida, mas apontava principalmente para Cristo, que veio mais tarde. Era um presente maior do que Davi podia esperar. Davi estava bem animado, querendo dar um presente ao Senhor, mas o que ele recebeu em troca foi uma coisa imensa. E o que se faz quando você recebe da parte de Deus uma graça desse tamanho? Ele ora. Veja que versículo 27, ele diz isso, exatamente isso. O Senhor me fez uma promessa, o Senhor me fez uma revelação, no versículo 27, ele aí termina dizendo, por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Ele está dizendo, eu me animei para orar, justamente porque eu estou reagindo a um presente grande demais. Eu estou reagindo a uma graça grande demais que o Senhor manifestou a mim. E aí então ele ora. E nesses passos de oração, são os passos de oração que nós deveríamos usar também. Ele começa com ação de graças, do versículo 18 a 20, passa para louvor ao Senhor, do versículo 21 ao versículo de número 29, aliás, ao versículo de número 24, do 25 ao 29, ele então faz a sua petição. Vejamos como é que Davi reage a esse presente gracioso. Interessante que a primeira reação dele está aí dos versículos de número 18 a 20. Ele reage em humildade diante da graça do passado. Ele se lembra do passado. Veja o versículo de número 18. A oração de Davi toda é feita em cima das palavras de Deus. É assim que a gente deveria orar. Ele diz assim, então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele. Eu acho bonito porque o texto começou no versículo 1 dizendo que Davi, se você tem uma versão diferente da minha, talvez esteja assim escrito, que Davi estava sentado na casa dele. E agora Davi está sentado na casa do Senhor. A história toda começa com Davi sentado em casa, pensando no presente que ia dar para Deus. Agora está Davi sentado na presença do Senhor para agradecer o tamanho do presente que Deus resolveu dar para ele. E na presença do Senhor, é que Davi saiu da sua casa e foi para aquela tenda que ele tinha armado. Não era a tenda do tabernáculo ainda, porque o tabernáculo não tinha sido montado. A arca tinha sido trazida para Jerusalém e ela estava numa tenda. Ele vai para a tenda do Senhor, ele está na frente da arca da aliança, e na frente da arca da aliança ele começa a fazer essa oração. É na presença de Deus que ele está fazendo essa oração. Ele vai para a presença do Senhor. O texto não fala como ele reagiu diante de Natan. O texto não se preocupa em dizer o que ele disse ou não disse para Natan depois do que Natan disse, porque afinal de contas a resposta de Deus foi o contrário do que ele esperava. Natan tinha dito, vai lá e faça. Deus disse, não faz não, você não vai fazer nada. Mas ele tem coisas demais agora, ele podia estar frustrado, mas a graça, o presente que Deus deu para ele, foi grande demais. Por isso que olha como é que ele ora. Versículo número 18. Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? A primeira reação que Davi tem na sua oração é de estar plenamente humilhado na presença do Senhor. Ele não chega diante de Deus dizendo, Senhor, muito obrigado, eu sei, eu fiz muita coisa por merecer,
já trabalhei muito, eu já aguentei muito tranco, eu já passei um bocado de ano aí sofrendo, suportando a dor, eu fiz a minha parte. Não, ele não diz isso não. Pelo contrário, ele começa a sua oração dizendo, primeiramente, Senhor, eu sou indigno. Quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim? Quem sou eu para o Senhor prestar atenção em mim? Quem sou eu? Isso, meus irmãos, era típico do coração de Davi. Quando foi prometido a Davi casasse com Mical, lá atrás, quando ele estava lutando, foi lutar contra Golias, ele diz, quem sou eu para casar com a filha do rei? Quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou digno. Quando a própria Mical se queixou dele, porque ele dançava na presença do Senhor, de alegria por trazer a arca, ele diz, eu me humilhei e me humilharei sempre na presença do Senhor. Eu vou me humilhar na presença do Senhor. E por que Davi se humilha na presença do Senhor? Porque ele tem convicção plena, ele tem certeza plena de quem ele é, diante de quem ele está. Eu e você diríamos, mas Davi, não se desvalorize desse jeito não. Você é um guerreiro especial. Davi nunca perdeu uma guerra. Você é um homem com muitas habilidades. Davi guerreia com muita facilidade. Você é um homem muito forte. Você é um homem que aguenta firme em situações de pressão. Você é o escolhido de Deus. É o rei de Israel. Ele fez, não, eu não sou nada. Eu não sou nada. A primeira reação dele não é olhar para quem ele acha que é ou que as pessoas dizem que ele é. A primeira reação dele é, eu não sou nada diante do Senhor. Eu não sou digno de ter sido visto pelo Senhor. Em segundo lugar, ele diz, e a minha família também não. Quem sou eu e qual é a minha casa para que o Senhor tenha me trazido até aqui? Ele sabe que o Senhor pode descartar pessoas no meio do processo. Fez isso com Saul. Ele se preocupa com isso vez ou outra. Mas aqui ele se lembra do passado e diz, eu não sou digno, minha casa não é digna, mas quem somos nós para sermos trazidos até aqui? O Senhor tinha lembrado a origem de Davi. O Senhor não esconde a nossa origem, meus irmãos. O Senhor não fica dizendo, olha, você é especial, você é a menina dos meus olhos, você é ouro finíssimo de Ofir, você é meu... Não, meu filho, ele não fica dizendo isso não, ele diz, você é fraco mesmo. Ele diz, eu tirei você de detrás do rebanho. Eu tirei você, que era pastor de ovelha, e fiz você pastorear Israel. O Senhor lembra isso, porque o Senhor não está interessado em apagar nosso passado e nossas origens. Ele diz, realmente, eu não sou nada, e você não é nada mesmo. Mas Davi aqui diz, Senhor, olha quem eu sou, não tenho nenhuma importância. Mas o grande fator que leva Davi a orar é, o Senhor me trouxe até aqui. Sabe o que ele está fazendo? Uma rápida retrospectiva dele, ainda adolescente, pastoreando ovelhas e sendo chamado pelo pai para ser ungido por Samuel, rei sobre Israel. Ele está fazendo uma retrospectiva de quantas vezes ele escapou de morrer na mão de Saul, de como em várias situações ele iria morrer porque ele estava encurralado e Deus providenciou uma saída. Ele está lembrando de como o Senhor cuidou dele todo esse tempo, o amparou e o protegeu todo esse tempo. E não só, ele está lembrando que o Senhor acaba de prometer que ele sempre terá na sua família pessoas protegidas por Deus. Ele diz, quem somos nós, Senhor, por o Senhor nos trazer até essa situação agora? Que coisa maravilhosa que o Senhor acabou de me prometer. Eu e minha família não somos dignos de ser trazidos até essa situação. Isso aqui é importante, queridos, porque quem está aqui que é digno de ter sido salvo? Quem está aqui presente que tem algum merecimento na sua salvação? Quem está aqui que é digno do presente da salvação que o Senhor nos concedeu? Ninguém. Porque Deus, olhando do céu à terra, não encontrou um justo sequer. Nenhum de nós tem justiça moral para poder se apresentar diante de Deus achando que é alguma coisa. Nós todos dizemos a mesma coisa de Davi. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Senhor, de onde eu vim? Olha o buraco de onde eu vim, olha do lugar de onde eu vim, olha as minhas condições físicas, olha as minhas condições financeiras, olha as minhas condições educacionais, olha de onde eu saí, minha família não é ninguém, num lugar de onde não é ninguém, mas o Senhor me salvou. E o Senhor deu promessas magníficas para mim, por que não faz sentido?
porque a graça não se explica. A graça não se explica. Paulo disse: eu sou o principal dos pecadores. Mas onde abundou o pecado, ele também disse: superabundou a graça. Davi diz: Senhor, não sou digno. O Senhor cuidou do meu passado inteiro. Veja aí, versículo de número 19. Fui ainda pouco aos teus olhos, ou seja, para mim faz muito tempo, mas para o Senhor foi ontem. Faz pouco tempo, Senhor Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E, Senhor, acabei de ouvir promessas imensas para o meu futuro, para o futuro da minha família. Diante disso, ele diz assim: isso é instrução para todos os homens, ó Senhor. Ele começa a olhar para as instruções que o Senhor deu, para as palavras que o Senhor fez com ele desde lá atrás, por meio de Samuel, e olha agora para a promessa magnífica que o Senhor acabou de fazer para ele, porque lá atrás a promessa era que Davi seria rei, mas agora Deus acabou de dizer que o reinado de Davi seria eterno. Ele olha para esse tipo de promessa e diz: Senhor, o Senhor acabou de falar uma coisa surpreendente que deve ser instrução para todo mundo. Instrução, em primeiro lugar, meus irmãos, porque nós vemos o tamanho da graça de Deus. Instrução porque nós vemos o tamanho da misericórdia do Senhor. Uma instrução porque nós conseguimos ver o quanto o Senhor pode olhar longe e planejar longe. Instrução porque nós vemos o quanto a graça pode fazer. Davi está dizendo: o Senhor está provendo uma salvação para Israel e uma salvação eterna. Ele disse, com todas as letras aqui, que tirando Davi, versículo número 8, do meio da malhada, e colocando como príncipe sobre Israel, ele diz, versículos de 9 e 10, eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra têm, prepararei lugar para meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Ele diz: o que o Senhor fez comigo no passado é instrução para o teu povo hoje, porque o Senhor garantiu em matéria de graça no meu passado, está fazendo promessas para o futuro, por isso todos nós deveríamos ser instruídos por isso. Da mesma maneira, nós também, meus irmãos, nós somos salvos pela graça, mas quem disse que a graça do Senhor se estendeu somente àquele primeiro momento lá de salvação? Nós temos promessas magníficas, nós temos promessa de salvação eterna, nós temos promessa de nos tornarmos integrantes dessa nação no futuro, nós temos promessa de ter todos os nossos inimigos derrotados, de termos um lugar pleno de descanso para sempre, de termos todas as nossas necessidades supridas. Ele diz: Senhor, isso deveria ser instrução para todos os homens, todas as pessoas, não só o povo de Israel, mas até o povo lá da Igreja do Lago da Paz. Todos nós deveríamos tomar isso como instrução. O que é que a gente pode dizer depois disso? Versículo 20. Davi diz: que mais ainda poderá dizer Davi? O que mais eu posso dizer? Ele diz: pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. E ele começa então a usar um termo que ele vai usar o tempo todo no texto. Em cada versículo aqui ele vai dizer: eu sou o teu servo. Eu não sou o rei de Israel, eu sou o seu servo, porque foi assim que Deus o chamou, e ele amou o título. Ele disse: eu sou o teu servo, e você conhece o coração do teu servo. Eu só posso dizer muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez comigo. Humildade diante da graça do Senhor. É assim que começam as nossas orações, é assim que deve começar as nossas orações. As nossas orações devem começar sempre dizendo: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não deveria estar nessas condições. Mas o Senhor no passado me salvou. O Senhor me trouxe promessas magníficas para o futuro.
O Senhor esteve comigo em todo o tempo. E isso deve ser usado como testemunho para as pessoas, para que eles saibam que o Senhor salva pecadores como eu. Senhor, eu não sou digno da tua presença, muito menos da tua graça, muito menos das tuas promessas. Um coração humilde na presença do Senhor é a melhor maneira de nós reagirmos a um presente imenso, como foi a sua graça. Mas, a partir do versículo 21, ele vai continuar reagindo a esse grande presente, e ele reage em reconhecimento à graça do Senhor naquele momento. Primeiro, ele se mostrou humilde pela graça que já foi manifestada no passado, mas ele olha para a situação presente no versículo 21, e ele agora reconhece que tudo é gracioso, por causa da tua palavra. Onde está a alegria de Davi em toda essa oração? Está no fato de que Deus disse. Queridos, a nossa oração não pode estar baseada no que eu quero, mas a nossa oração está baseada no que Deus disse. Ah, mas eu não morrerei enquanto não se cumprir em mim tudo que Deus... Sim, claro, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas só o que Ele prometeu, não o que você imaginou. Ele não tem compromisso nenhum com o que te disseram. Ele tem compromisso com o que ele quer fazer, com a sua palavra. E Davi sabe disso, com todas as letras. Ele diz, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer o teu servo. Ele vem louvar a Deus agora. E nesse louvor, quando ele começa a louvar ao Senhor, ele chama a palavra de Deus e o coração de Deus e diz, Senhor, foi grandeza demais, foi um presente grande demais, foi uma coisa grande demais, e o especial disso tudo é que o Senhor fez com que ele soubesse disso. Meus irmãos, saber que Deus tem coisas grandiosas preparadas para nós é um presente imenso. Porque isso serve para consolar o nosso coração. Saber do futuro para nós é muito importante. Eu sei que tem gente que não gosta de spoiler, mas não tem jeito. Na vida do cristão, saber o final é muito importante. Ele nos contou como é o final. Ele nos contou que a igreja vai passar por momentos difíceis. Ele nos contou que a igreja vai passar por perseguição. Ele nos contou que cada um de nós vamos enfrentar muitos sofrimentos e angústias. Ele nos disse isso. Ele nos disse que nos últimos dias isso iria piorar bastante, que haveria uma grande tribulação, que Satanás teria solto e que vai perseguir a igreja de Cristo. Ele nos contou tudo isso para nos dizer que no final, ele e a sua igreja serão vencedores para sempre. Quando ele nos conta o final da história, é uma graça, meus irmãos, porque ele não nos deixou cegos enfrentando os nossos sofrimentos. Eu não preciso me agarrar a consolações fracas. Eu não preciso me agarrar a palavras tolas de conforto tolo. Ah, estou muito doente, é terminal. Não conta para ele não, para ele não ficar aperreado. Quem não conversa de não contar, conta logo, diga que a situação é difícil, porque o nosso consolo não está em escapar da morte. O nosso consolo é que a morte nos leva para o braço do nosso Pai. Nós sabemos o futuro. A gente não precisa de consolo tolo. Vai ficar tudo bem? Não, nem sempre vai ficar tudo bem. Às vezes a coisa vai ficar pior. Mas o que é que eu sei? Que Cristo vai me receber no final. A promessa do Senhor para você não tem nada a ver com vida boa aqui na terra. A promessa do Senhor para você é uma salvação eterna garantida pela pessoa de Jesus Cristo. Davi disse, Senhor, só posso te louvar, porque o Senhor me disse isso. O Senhor não precisava me contar essa história, o Senhor não precisava me contar o final. Mas o Senhor me revelou hoje que o futuro da minha família é grandioso demais. O Senhor me revelou hoje que tem uma coisa para acontecer na minha família que vai abalar o mundo inteiro. Diante dessa revelação, veja o versículo 22. Portanto, diante disso que o Senhor me contou hoje, grandíssimo és, Senhor Deus.
Qual é a reação quando você descobre o tanto que o Senhor tem guardado para você? Qual é a sua reação quando você descobre o tamanho da promessa que Ele fez para você? Louvar a Deus dizendo: o Senhor é grande demais, grandíssimo és, Senhor Deus, porque não há semelhante a Ti, não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Ou seja, Senhor, nós conhecemos o Senhor, nós temos ouvido a seu respeito, aprendemos de Ti para reconhecer que o Senhor é imenso, que o Senhor é enorme, que o Senhor é grande, que não tem Deus nenhum no mundo que se compare com o Senhor, que só o Senhor é Deus. Davi louva ao Senhor, porque reconhece a grandeza do seu Deus diante do presente que ele acabou de receber em matéria de revelação. Tem como pensar na nossa salvação sem terminar com louvor? Ah, pastor, mas hoje eu estou muito triste, eu não vou louvar, não estou louvando porque meu gato morreu. Isso acabou comigo, pastor, e eu não tenho motivo para louvar ao Senhor. Mas é sério, meu irmão? Seu gato morreu? Seu peixe morreu? Seu passarinho morreu? Você deu uma topada quando vinha para a igreja e arrancou a unha? É por isso que você não louva ao Senhor? Você não tem motivos? Na verdade, Davi nos lembra aqui de que o fato dele me dar promessas e me revelar essas promessas faz com que nós venhamos a engrandecer o nome dele. Quando eu descubro a salvação que o Senhor prometeu para mim, e quando eu descubro a grandeza da salvação final que ele prometeu para mim, não tem como terminar essa história sem um efusivo louvor ao Senhor. Como é que Paulo termina na carta aos Romanos? Ele conta a salvação por 11 capítulos. 11 capítulos descrevendo a grandeza de Deus na salvação, de como o Senhor resgatou a cada um de nós, de como nós que éramos gentios fomos incluídos no meio do povo de Deus, de como o Senhor nos justificou, perdoou os nossos pecados, nos deu forças para enfrentar o pecado, nos garantiu santificação, como Ele nos elegeu em Cristo Jesus, nós que não merecíamos, nós que éramos mortos em nossos pecados. Como é que Ele termina? Ele termina dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão incomparáveis são as suas graças. Ele precisa terminar com louvor. Não tem como terminar diferente. Quando os crentes perdem de vista a salvação em Cristo, eles perdem de vista o motivo para louvar. Mas quando nós temos diante de nós, com clareza, a revelação do Senhor, da nossa salvação final, nós temos motivo de sobra para louvar. Principalmente diante do fato de quem nós éramos, de onde o Senhor nos arrastou. Ele não te tirou de um lugar bom, Ele nos tirou de um tremendal de lama e colocou os nossos pés sobre uma rocha, sobre Cristo, e nos firmou os passos. Foi de lá que nós saímos. Davi diz: o Senhor nos deu a conhecer uma promessa imensa de salvação eterna para todo mundo. Grandíssimo é o Senhor, não há outro Deus como o Senhor, não há ninguém semelhante ao Senhor, e nós temos aprendido isso. É por isso que nos versículos 23 e 24 ele diz: quem há como o teu povo? Notou que ele começou a olhar para a igreja agora, para Israel, e diz: Senhor, não tem nada semelhante a um Deus como o nosso, e não tem nada semelhante ao teu povo. Por que Israel é diferente? Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra? Por que Israel é gente única na terra? Porque eles vencem batalhas? Não. Ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo. Que Israel é dizer: Senhor, que povo diferente é esse? Que povo especial é esse? Que foi alvo da tua redenção. Já parou para pensar nessa perspectiva? De louvar a Deus pelo que Ele faz conosco aqui. Experimenta trocar Israel aqui pela IPLP. Senhor, que povo é esse que está aqui? Senhor, não tem um que preste.
O povo ruim. Ruim feito falta de fôlego. Um monte de pecador miserável. Não tem jeito. Mas olha só, Senhor, quem é esse povo único que o Senhor resolveu salvar? Esse povo que está aqui é o povo que foi alvo da graça, é o povo que foi alvo de salvação. Ele diz: o Senhor resolveu resgatar o teu povo para fazer a ti mesmo um nome e fazer o teu povo essas grandes e tremendas coisas. Diz: o Senhor, por amor do seu nome, resolveu salvar esse bando de pecador que está aqui sentado. E, Senhor, que coisa incrível, que coisas tremendas o Senhor nos fez quando o Senhor nos ressuscitou diante desse povo. O Senhor nos resgatou do Egito, o Senhor nos tirou de um tremendal de lama. Nós estávamos afundados em nossos pecados, caminhando para o inferno, e o Senhor arrastou as nações da nossa frente para nos dar salvação final. Eu acho fantástico isso, porque olha as expressões que ele usa. O Senhor desterrou as nações e os deuses. O Senhor nos tirou do pecado para nos garantir salvação eterna da nossa alma. Ele diz: isso aqui é uma coisa que é incompreensível. Não dá para entender. Porque quando nós falamos em eleição, a gente fica tudo achando bonito esse negócio de eleição, aí a gente pergunta: por que Deus elegeu? Não tem teólogo no mundo que explique. Não tem. Porque é um motivo que ele guardou dentro do próprio coração dele. Ele não disse para ninguém. Ele nos escolheu porque ele quis nos escolher. E o que é que nós éramos? Nada para ele escolher. E o que é que nós somos agora? Nada para ele permanecer escolhendo. Mas eu acho fantástico quando Davi diz: o Senhor nos escolheu para ser o teu povo. O Senhor trabalhou na nossa salvação. O Senhor limpou o nosso caminho para o futuro e nos deu promessas de livramento dos nossos inimigos. E nos deu promessa de sermos plenamente resgatados do nosso próprio coração idólatra. Que coisa magnífica. Por isso que o versículo 24 ele termina: estabelecesse o teu povo, Israel, por teu povo para sempre. Ele não está falando dos judeus lá. Vamos trazer a bandeirinha de Israel com a estrelinha de Davi, a azulzinha, colocar aqui na igreja. Não, meu irmão, ele não está falando daquele povo lá, não. Porque a Escritura vai dizer que nem todos os israelitas, diz o apóstolo Paulo, é de fato israelita. Mas aqueles que creem como Abraão, creu. Ele está falando da igreja. E de repente nós somos lembrados aqui que o Senhor nos transformou enquanto igreja, no povo dele. Esse é o maior motivo de louvor que nós temos, meus irmãos. Nós que não éramos povo, mas que agora somos povo. Porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo de Deus. E Davi diz: Senhor, que magnífico foi isso que o Senhor fez. O Senhor seja louvado para sempre por causa disso. Como é que Davi reage? Em humildade diante da graça no passado. Ele reage em reconhecimento à graça mostrada no presente. Mas a partir do versículo número 25, ele reage com expectativas de graça para o futuro. Ele vai agora finalmente pedir. Ele começou ações de graças. Depois, louvor ao Senhor. Agora vem as petições a partir do versículo de número 25. Ele já usou uma palavra que ele vai repetir várias vezes aqui. Pelo menos 10 vezes no texto, Davi se chama de servo. Ele sempre se chama de servo. Mas tem uma palavra especial que ele vai começar a repetir, e que ele fez isso a partir do versículo 24. Ele diz que Israel seria povo de Deus para sempre. Eu quero que você preste atenção agora. Enquanto às vezes ele vai dizer: eu sou o seu servo, e o Senhor vai fazer alguma coisa para sempre. Porque ele agora não está pensando só no que o Senhor fez, ele agora está pensando no que o Senhor prometeu. Ele diz assim, e ele diz agora 2 vezes: agora, pois. Ou seja, Senhor, agora eu tenho um pedido para fazer. E qual é o pedido?
Eu acho fantástico, porque nos dois momentos ele diz a mesma coisa, versículo 28. Agora, pois, ó Senhor, qual é o pedido? O pedido de Davi é: seja feita a tua vontade. E eu acho bonito isso, porque olha como é que ele coloca. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do seu servo e da sua casa. Note que ele está pedindo conforme o que Deus disse. Ele está pedindo conforme o que o Senhor disse para ele. O Senhor fez uma promessa para mim, fez uma promessa para minha casa. É em cima do que o Senhor acabou de dizer que eu gostaria de orar. O que é que eu quero que o Senhor faça? Confirme para sempre. E faze como falaste. A oração dele, Senhor, eu queria só mais alguma coisinha aqui. Não, Senhor, o que o Senhor me prometeu já é grande demais. O presente que o Senhor me deu já é grande demais. O que é que eu quero que o Senhor faça? Eu peço que o Senhor cumpra o que o Senhor prometeu. Eu peço que o Senhor faça o que o Senhor disse que ia fazer. A oração dele é: Senhor, faça cumprir o que o Senhor quer. Que oração desnecessária, não é? Não parece uma oração desnecessária? Porque Deus disse que ia fazer. O que é que Davi está pedindo? Então, faça. Mas, desnecessário, porque Deus já tinha prometido? Não, não é desnecessário. Porque Deus só vai fazer mesmo o que Ele quer. Então, esse negócio de que a oração do crente move o coração de Deus, esquece. Porque Ele só vai fazer o que Ele quer. Mas tudo o que Ele quer, Ele vai fazer quando você orar. O que Davi está dizendo é: Senhor, eu peço que o Senhor faça o que o Senhor prometeu. Porque Deus vai fazer exatamente o que quer, mas Ele vai fazer quando eu pedir. E pedir de acordo com a vontade dEle. Davi tem uma vantagem enorme. Qual é? Eu já sei a vontade de Deus. Se eu já sei a vontade de Deus, o que é que eu peço? Faça-se a tua vontade. Ele: Senhor, o Senhor prometeu bênção para mim. O Senhor prometeu bênção para minha família. Senhor, execute agora. Versículo 26. Seja para sempre, de novo para sempre, seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. Ele: Senhor, faça o que o Senhor prometeu, para que todos saibam que o Senhor cumpre palavra, para que todo mundo reconheça que o Senhor é poderoso, para que todas as pessoas do mundo reconheçam que o Senhor é o nosso Deus e que a casa de Davi, o teu servo, será estabelecida diante de ti. Senhor, cumpra a sua promessa, para que o mundo inteiro veja a casa de Davi sendo estabelecida. Deus já cumpriu um pedaço. A casa de Davi já produziu um filho. Esse filho já veio, já sofreu, já morreu e já ressuscitou. Esse filho de Davi já reina soberano sobre todo o universo. Mas esse filho de Davi há de voltar. E no dia que esse filho de Davi voltar para tomar posse, finalmente, do seu reino, e trazer para junto de si todo o seu povo, e vencer todos os seus inimigos, todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Davi orou por isso. Davi disse: Senhor, faz com que todo mundo veja um Deus que cumpre sua palavra. Sabe por que ficar ansioso, angustiado, com problemas da vida é tão pecaminoso para Deus? Porque é desconfiar de que Deus não vai cumprir. Isso é ofensivo. Isso é ofensivo. Quando alguém desconfia da sua palavra, ele está tomando você como mentiroso. Isso é ofensivo. Quando nós desconfiamos da salvação que o nosso Deus nos garantiu, nós estamos sendo ofensivos contra Deus. Aí Davi diz: eu não serei assim. Faça-se a tua vontade, Senhor, para que o mundo inteiro saiba de que o Senhor cumpriu a sua promessa. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu povo essa revelação, nos contou essa história. Edificar-te-ei casa, por isso teu servo se animou para fazer essa oração. Senhor, eu estou fazendo essa oração todo feliz aqui, todo animado, porque o Senhor me prometeu, e eu quero que o Senhor, eu pedindo ao Senhor que o Senhor faça mesmo isso. Que o Senhor faça mesmo isso. Ah, pastor, mas isso foi uma promessa que o Senhor já cumpriu na pessoa de Jesus Cristo.
Ele tem promessa para nós quando ele diz que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la. Que se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. Ele tem promessas para nós. E o que é que nós oramos? Dizendo, Senhor, termine o trabalho da graça. O Senhor já manifestou sua graça quando me salvou. Senhor, continue me santificando até o dia que eu serei glorificado. Ele está dizendo, Senhor, me sustente, me torne firme e cumpra o seu propósito na minha vida, me salvando no final. E ele termina dizendo assim, agora pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus. As suas palavras são verdade. O Senhor não mente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor tem prometido a teu servo este bem. O Senhor prometeu que da minha família nasceria um rei eterno. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo. Abençoe minha família, Senhor, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Ele está na presença de Deus. Ele pede que a família dele fique na presença de Deus para sempre. E o filho dele está assentado à destra de Deus, Pai. E ele diz, pois tu, ó Senhor Deus, disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Com base nessa promessa, Senhor, a sua casa será bendita para sempre. Eu quero que você abra comigo rapidamente em Lucas capítulo 1. E olha só que bonito, quando você começa a olhar a partir do versículo de número 28. Tem uma jovenzinha, filha de Davi. Filha de Davi. E o texto diz assim, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito agraciada. Você tem uma graça imensa que você recebeu agora, do tamanho que teu pai Davi recebeu. Seu pai Davi recebeu um presente imenso, mas o presente que ele recebeu foi uma promessa. Você recebe agora um cumprimento. Você foi muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não é que ela tem graça e que por isso ela foi vista, é porque Deus resolveu manifestar graça nela. Você vai conceber e vai dar à luz um filho. Você vai ter um filho de Davi. E ele vai ser chamado de Jesus, que significa aquele que salva o seu povo. Este será grande. Ele vai ser, Maria, chamado Filho do Altíssimo. Maria, Deus, o Senhor, dará o trono de Davi, seu pai. O Senhor está lembrando para Maria de que ele fez uma promessa a Davi. O Senhor está lembrando a Maria que Davi orou para que a família dele fosse abençoada. O anjo está lembrando para Maria de que Maria está recebendo agora o motivo, a resposta de oração de Davi no capítulo 7 de 2 Samuel. Ele orou, Maria, lá atrás, para que Deus mantivesse a sua promessa. Ele orou pedindo que Deus cumprisse a sua promessa na sua descendência e que a descendência dele fosse bendita. Maria, você vai ter finalmente o filho que Deus prometeu a Davi. Você é uma favorecida. Porque tantas vezes ele orou dizendo que seja para sempre minha família estabelecida, que seja para sempre minha família obedecida, do jeito que ele pediu, Maria, versículo 33. Ele reinará até quando? Para sempre sobre a casa de Jacó. E o reinado desse menino, filho de Davi, Maria, não vai ter fim. Então, disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá
com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele é filho de Davi, ele é filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus, Maria, não haverá impossível em todas as suas promessas. O que foi que Davi pediu? Cumpra a sua promessa. O que é que o anjo está dizendo para Maria? Deus não encontra barreiras para cumprir a sua promessa, Maria. Não tem barreira que impeça. Por isso mesmo, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. De onde ela tirou essa ideia de serva? Porque por 10 vezes o pai dela orou dizendo, o teu servo, o teu servo, o teu servo, o teu servo. Ela disse, está aqui a tua serva. Que se cumpra em mim conforme a tua. O teu pai dela ficou orando, Senhor, a tua palavra. O Senhor revelou a sua palavra. O Senhor disse a sua palavra. Cumpra, Senhor, a sua palavra. Ela diz, Senhor, se cumpra em mim a sua palavra. O anjo foi embora, mas não terminou não. Porque naqueles dias Maria foi fazer uma visita, entrou na casa de Zacarias, no versículo 40, e encontrou uma parenta dela, chamada Isabel. E quando ela fez uma saudação, ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança dentro do ventre de Isabel estremeceu. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres. Foi o final da oração de Davi. Davi orou dizendo que seja bendita a minha família. Ele diz aqui, bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Resposta da oração de Davi. O Senhor já cumpriu a sua promessa feita a Davi, mas ele ainda tem promessas feitas a Davi de um reino eterno, que foi estendida a nós. Se ele já cumpriu uma parte, ele vai cumprir o restante. Eu posso orar dizendo, Senhor, volta, Senhor, para concretizar o teu plano. Eu posso orar dizendo, Senhor, a tua igreja te almeja, te espera. Nós queremos ver os céus rasgados e o Senhor chegando. Nós queremos ver a tua presença, Senhor. Nós oramos porque o Senhor prometeu isso. E o Senhor prometeu que o reino seria para sempre, que nós não teríamos mais inimigos, que o Senhor estaria sempre conosco e sua família estaria sempre na tua presença, Senhor. Nós podemos orar confiados na promessa do Senhor. E essa oração será respondida com certeza. Você já recebeu um presente muito grande? Recebeu sim, você recebeu a sua salvação. Como é que o Senhor espera que você reaja diante da salvação que Ele te deu? Ele espera que você se coloque no seu lugar, em humildade, reconhecendo quem você era. Não se esqueça disso não, isso é muito importante. Você precisa saber o buraco de lama que você saiu. Você precisa se lembrar do quão pecador você é, para que a graça seja sempre maior da porcaria do que você é, do tamanho do pecador que você é. Você precisa se lembrar do tamanho da misericórdia do Senhor, para poder engrandecer o nome do Senhor, vendo o tamanho da salvação que Ele te deu. O Senhor te convida a louvar o nome do Senhor, pelo tamanho da salvação que Ele te prometeu, de que a sua salvação não só começou lá no passado, permanece agora na sua santificação e será grandiosa no futuro final. O Senhor te chama a pedir, para dizer, Senhor, cumpra a sua palavra, faça o que o Senhor prometeu, venha resgatar finalmente a tua igreja, venha, Senhor, cumprir o restante da sua promessa feita a Davi. Nós também temos ações de graças de forma humilde. Nós também temos um louvor e reconhecimento à graça. Nós também temos um pedido com relação à graça no futuro que o Senhor nos prometeu. Já ganhou um presente grande?
Já ficou sem palavras para agradecer? Lembre-se do presente da graça, da salvação. Vamos orar feito Davi? Oremos. Senhor, cada um de nós que estamos aqui, Senhor, não somos dignos do Senhor. Todos nós que estamos aqui, Senhor, pecadores miseráveis, em seus corações corrompidos, não éramos dignos do teu olhar de graça. Mas o Senhor foi misericordioso conosco lá no passado. O Senhor moveu nossos corações, tirou o nosso coração de pedra, colocou em nós um coração de carne, abriu os nossos olhos, nos fez contemplar a grandeza do Senhor, nos resgatou do império das trevas onde nós jazíamos e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos tirou, Senhor, de um lamaçal de lama, de um tremendal de lama, e firmou os nossos pés sobre Jesus Cristo. Senhor, graças te rendemos, Senhor. Louvamos o teu nome por tão grandiosa salvação. Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor foi um Deus poderoso. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos ressuscitados na pessoa de Jesus Cristo. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos juntou enquanto povo nessa igreja, juntou os teus salvos, os teus santos, para renderem glórias ao teu nome, nos fez promessas magníficas, Senhor. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, cumpre as tuas promessas no nosso meio. Não promessas de prosperidade financeira, não promessas de saúde mental e física, não promessas de vitórias de família, mas promessas de salvação eterna, promessa do retorno do Senhor, de que não nos deixaria órfãos, mas queria preparar para nós um lugar e que voltaria para nos buscar. Senhor, crendo nessa promessa, nós também pedimos, Senhor, execute, meu Deus, o final da promessa feita a Davi. Execute, Senhor, a salvação final, executada, iniciada por teu filho Davi, concluída por ele no dia final. Volta, Senhor, para buscar a tua igreja. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém.